Olá família, bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre duas plantinhas muito interessantes, que é o Tribulus terrestris e a maca peruana. Eu já fiz vídeo dessas duas plantas separado, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Qual a mais indicada? E se pode tomar as duas juntas? As pessoas usam muito essas plantas no intuito de melhorar o desempenho sexual, e aí tanto masculino quanto feminino, melhora a libido, melhora o desempenho sexual. Para aumentar a massa muscular, as pessoas das academias estão usando muito essas duas plantas para o aumento de massa magra. No processo de emagrecimento também há um uso muito grande dessas duas plantas. No processo de menopausa, as mulheres se beneficiam muito com essas plantas. Então eu resolvi fazer o vídeo para cruzar e mostrar para você qual a mais indicada para o seu caso. Então já dá um like nesse vídeo, já dá um joinha, não deixe de compartilhar, seu compartilhamento é muito importante para o nosso canal. E se você não é inscrito, inscreva-se, é de graça, não paga nada, basta clicar em assinar canal. Bom, tanto a maca peruana quanto o Tribulus terrestris têm funções terapêuticas muito interessantes já observadas. Tem um poder anti-inflamatório muito grande, melhora a imunidade, são antioxidantes muito poderosos. Mas os efeitos mais importantes que as pessoas utilizam a planta é basicamente aumentar o desempenho sexual, e aí os homens utilizam muito, tanto a maca peruana quanto o Tribulus terrestris, mas a mulher também se beneficia, e se beneficia mais que os homens, Usa-se também para aumentar a massa muscular, para o processo da menopausa e no emagrecimento. Então nós vamos nos ater a essas funções dessas duas plantas. Bom, primeiro a maca. A maca é uma raiz encontrada ali na Cordilheira dos Andes, principalmente no Peru. E ela cresce em altíssimas altitudes, lá na ponta da cordilheira. E por isso mesmo é um ambiente muito hostil para plantas e ela precisa reservar nutrientes para sobreviver. E por isso mesmo ela concentra muitos nutrientes. Ela é muito rica em zinco, em polifenóis, em uma série de vitaminas e uma série de minerais. Por isso mesmo ela tem um efeito tão interessante terapêutico. E as pessoas utilizam, já é utilizada lá nos Andes como um alimento, as pessoas se alimentam dessa planta, dessa raiz. E chegou aqui no Brasil, em todo o mundo, o poder dessa superfood, que é conhecido como um superalimento. Exatamente porque se observa uma série de benefícios com a maca peruana. E um dos benefícios mais interessantes é para as mulheres no período de menopausa. Ela melhora sensivelmente aqueles fogachos, aqueles calores que são tão desagradáveis para as mulheres que estão entrando na menopausa. Melhoram a libido, que também cai muito quando a mulher entra na menopausa. Ela melhora, no caso dos homens, a contagem de esperma, que é muito importante para casais inférteis que não estão conseguindo engravidar. A maca também tem uma função de melhorar a imunidade, muito interessante. As pessoas que têm baixa imunidade podem se beneficiar, exatamente porque é uma planta muito rica em minerais. Mas vale lembrar que ela não é um medicamento que você vai começar a tomar hoje e já vai sentir os efeitos benéficos. Ela leva algumas semanas, exatamente porque o seu corpo precisa se reequilibrar com os nutrientes fornecidos, com os polifenóis fornecidos da planta. Então você vai notar ali alguma melhora, dependendo do sintoma que você está tratando ali depois de umas 3 semanas. Então a maca ela é muito interessante para as mulheres, mas os homens também se beneficiam. Existem algumas cepas de maca que já foi demonstrado que melhoram, por exemplo, a questão da próstata nos homens. Infelizmente, existem poucas pesquisas, poucos trabalhos com relação à maca peruana e também com relação ao Tribulus terrestris. Infelizmente, as pesquisas são mais voltadas para medicamento e tem muitos poucos trabalhos com fitoterápicos. Mas já se observou esses benefícios da maca. Com relação ao emagrecimento, ainda não se tem um indício muito grande se ela favorece a termogênese, mas como ela aumenta a energia, ela dá muita energia, muita disposição, quem já tomou sabe disso, e por isso mesmo ela tem um efeito, se observa um efeito termogênico nela. Agora daí é que
tem um efeito interessante no emagrecimento, ainda não tem trabalhos que demonstrem isso. Vale lembrar que existem 3 tipos de maca. A maca amarela, que é basicamente a que nós conhecemos aqui no Brasil, a maca vermelha e a maca negra. E elas têm efeitos terapêuticos diferentes. A maca negra é mais interessante para homens, a maca vermelha para as mulheres na menopausa é mais interessante. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu coloquei lá no meu Instagram os tipos de maca e como você pode se beneficiar de cada um dos 3 tipos. É uma postagem mais antiga, mas está lá no meu Instagram. Então, confira lá. Com relação ao tríbulos terrestres, com relação à massa muscular, a maca não se tem muitos trabalhos, não se tem muita evidência se ela melhora esse aumento de maca, apesar das as pessoas utilizam muito a maca nesse intuito. Mas como ela dá mais energia, mais disposição, você fica mais disposto a fazer o exercício de forma mais intensa, então ela pode ajudar de uma forma indireta, mas não tem nenhum trabalho que demonstre, por exemplo, o uso de maca e o aumento da testosterona. Existem alguns indícios, mas nada muito documentado. Com relação ao tríbulos, o tríbulos é uma plantinha, uma erva daninha. Essa erva também é utilizada há milênios exatamente para a impotência sexual e é o principal uso do tríbulos terrestres. Aí antes da geração Viagra, depois que o Viagra foi inventado, essas plantas perderam um pouco a importância, mas ela já vem sendo usada há séculos para impotência sexual. É claro, é óbvio que ela não tem aquele efeito de um medicamento como o Viagra, como o sildenafil, que você toma, daí uma hora, muda todo o processo de excitação. Mas é uma planta que, assim como a maca, se for consumida de forma ali algumas semanas, a pessoa já sente um aumento de vigor, um aumento de energia, um aumento da excitação moderado. É claro que depende de cada caso, tem que ser avaliado. É muito interessante o uso do tríbulos para os homens que já estão chegando em uma certa idade, ali depois dos 50 anos. Eles, antes de fazer a modulação hormonal, é uma opção interessante, os profissionais de saúde que estão escutando aí, é uma opção de se tentar primeiro alguns fitoterápicos, como o tríbulos, antes de iniciar uma modulação hormonal. Então ela é usada para essa questão da melhora do desempenho sexual e também para o aumento de massa magra, e muito utilizado também nas academias. Existem alguns indícios, também as pesquisas infelizmente são muito poucas, mas alguns indícios que aumentam a produção de testosterona. Esses indícios ainda são desconexos, não há um consenso com relação a isso, mas também parece que ela atua a nível de receptor da testosterona. Então, se você melhora a qualidade do receptor, a quantidade de receptores, você tem um efeito mais interessante. Então, o que se observa no tríbulos terrestres? Apesar de não ter muitas pesquisas, você observa uma melhora androgênica como um todo. Então, você melhora aquela questão do efeito da testosterona como um todo. Todo o processo onde a testosterona atua, você observa um aumento com o uso do tríbulos terrestres. E o mais interessante é que as mulheres parecem se beneficiar mais do tríbulos do que os homens. Olha que interessante. Provavelmente porque a quantidade de testosterona nas mulheres é menor do que nos homens, então qualquer efeito a mais ali você sente mais. Então as mulheres melhoram a libido, melhoram uma sexo, também muito utilizada ali na menopausa, também pode ser utilizada antes da modulação hormonal, um passo antes da modulação hormonal. Então, muito interessante o uso do tríbulos terrestres, tanto para homens quanto para mulheres. Aí vem a pergunta, doses. As doses da maca peruana, ela varia ali em torno de 500 miligramas até 3 gramas dia, e aí é interessante dividir durante o dia, pelo menos em 3 tomadas. E tríbulos terrestres varia ali em torno de 500 miligramas a 2 gramas. E aí é sempre interessante consultar com um profissional que vai saber qual a dosagem mais indicada para o seu caso, para o caso que você está querendo o seu benefício. Aí vem outra pergunta, pode usar o tríbulos terrestres junto com a maca peruana? Pode, porque a maca, por exemplo, ela tem a sua função exatamente pela sua riqueza de polifenóis e de minerais. Já o tríbulos terrestres já se identificou que são as saponinas presentes na planta que tem o seu efeito terapêutico.
Então, é possível sim você usar as duas plantas concomitantemente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de compartilhar e eu espero vocês na nossa próxima conversa. Até lá, pessoal!